bem-vindos ao primeiro Arga Talks, um momento emocionante aqui para a equipa Arga Tintas que está aqui hoje em massa. Há 2, 3 meses pensamos em produzir estes conteúdos. Fomos à comunidade, inclusivamente, perguntar opinião ou pedir opinião sobre qual o melhor logotipo para, de alguma forma, revestir esta iniciativa. Esta iniciativa pretende juntar vários pontos soltos daquilo que é a nossa presença na comunidade. A Arga Tintas é uma marca de tintas, portanto, é uma indústria normalmente associada à construção, mas também à decoração, à estética, e temos sido capazes, nós, a empresa, nós, marca, de, através da nossa energia, que pretendemos absolutamente contagiante, chegar a muita gente e criar uma rede grande de contactos e uma network grande de ligação a muitos elementos que compõem a nossa sociedade e que depois interferem naquilo que é a nossa visão do mundo, naturalmente passando pela arquitetura, pela estética, pelo design, mas também de alguma forma pelo pensamento e pela filosofia e pelas artes. E é em torno destes domínios que nós pensamos criar esta série de conteúdos a que chamamos de Arga Talks e que vai procurar trazer, enfim, à comunidade virtual, eventualmente a toda a comunidade virtual do mundo, porque hoje com as facilidades da tradução e da legendagem em outras línguas poderemos vir a catapultar estas produções para qualquer ponto do mundo. Como vê, a nossa ambição é tão pequena quanto isso. E claro, o princípio foi aproveitar dessa rede e convidar atores de relevo nestes domínios de que falei ainda há momentos e tentar, com o contributo dessas pessoas, não só trazer esses conteúdos e também devolver à comunidade aquilo que ela nos tem dado. E ela tem-nos dado de várias formas. Uma é a capacidade de construirmos estas relações com estes atores de relevo nestes temas, mas também a forma empenhada e contagiante com que temos vindo a estar presente com muitas associações e muitas instituições de caráter não lucrativo e que têm um papel absolutamente decisivo naquilo que é a coesão social e particularmente hoje, estamos aqui a gravar no Natal de 2021, se percebe, com os efeitos da pandemia, se percebe, enfim, por maioria de razão. Dessa forma, cada um destes Arga Talks terá também um fim solidário em si mesmo e convidamos hoje e convidaremos nos próximos o nosso convidado a indicar uma associação que ele reconheça como de profunda utilidade social e a quem a Arga Tintas doará 500 euros em tintas e dessa forma tentaremos melhorar algum espaço social necessariamente ou cultural e com isso impactar o cotidiano de tanta gente que precisa do apoio de todos nós. Este Arga Talks tem também um efeito simbólico, por ser o primeiro necessariamente, mas porque estamos aqui na 100ª página, uma livraria independente, eu diria uma das últimas, um bastião da resistência ao capitalismo, se quisermos, mas é um espaço lindíssimo, no centro, na Avenida Central de Braga. Estamos no Natal e, portanto, agradecer desde já à Helena Veloso e à Sofia Afonso, as empreendedoras visionárias e resistentes, proprietárias e gerentes deste espaço, que é uma livraria, enfim, num espaço secular, na Casa do Rolão, um projeto, aliás, recuperação da Central Arquitetos, que foi comandada pelo nosso convidado hoje durante muitos anos, e é um espaço emblemático da cidade de Braga e em pleno Natal sente-se já aqui a efervescência. Por trás das câmaras estão, de facto, os clientes, os leitores a passar enfim, em busca de tantas e tantas milhões de linhas de texto, de prosa, de poesia que por aqui existem e que fazem o imaginário de todos nós. O primeiro convidado que temos connosco é o arquiteto José Eduardo Val Machado. Enfim, há a pergunta porquê é que escolhemos o José Eduardo Val Machado para primeiro convidado, eu teria que responder confessando porque ele pediu. Ele pediu, a mãe dele pediu, um beijinho para si, Nani. Enfim, o irmão e as irmãs por acaso pediram o contrário, com algum pudor familiar, eu compreendo isso e partilho dessa resistência, mas ainda assim é com todo o gosto que temos cá o José Eduardo, enfim, meu bom e velho amigo. Este velho não ajuda a nenhum de nós, mas é verdade, É licenciado em Arquitetura pela histórica Faculdade de Arquitetura, pela Escola, Sim. Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.
mas já frequentou uma pós-graduação em Direito do Urbanismo e do Ambiente, em Coimbra. Frequentou também a licenciatura em Filosofia, aqui na Faculdade de Filosofia do Centro Regional da Universidade Católica de Braga e, presentemente, está a frequentar um mestrado em Estética e Filosofia, também aqui no Centro Regional da Universidade Católica de Braga. Enfim, eu acho que só com estas notas curriculares e estas deambulações, primeiro pelo urbanismo e pelo ambiente, mas depois com essa ambição de introduzir a filosofia no que é o seu pensamento e a forma, seguramente, de ver o mundo, e agora, enfim, já nesta fase da carreira, a investir neste novo mestrado em Estética e Filosofia. Está aqui qualquer coisa de... Eu quando vi até pensei, isto deve ser Ética e Filosofia, mas de facto há aqui uma ligação muito profunda e tão evidente àquilo que era o leitmotiv deste nosso Arga Talks, que foi com muito gosto que convidei e tive todo o gosto em que o Zé Eduardo aceitasse este convite para estar aqui connosco hoje. Eu não resisto a citar, eu podia lhe perguntar esta parte, mas eu não resisto a citar porque tenho medo que ele não diga tão bem como me disse da primeira vez a motivação para ser arquiteto. Por isso é que eu guardei esta para mim, porque tinha receio que ele não fosse capaz e porque acho que, de alguma forma, é uma resposta que introduz muito bem aquilo que o Zé Eduardo é e, portanto, aquilo que ele hoje pode contribuir para a nossa reflexão de hoje. Perguntava-lhe eu, então, porque é que ele era arquiteto? E a resposta dele é que a motivação original é idiopática, como as doenças às quais não se consegue descortinar a origem. Não sabe porque a foi estudar, mas sabe porque depois a escolheu para o exercício da profissão. E, portanto, há aqui quase uma idiosincrasia ou aqui quase uma ciclotimia intelectual, e acho que isso que é namus para aquilo que nós queremos, porque naturalmente queremos partilhar, queremos encontrar agentes do meio estético, arquitetura, design, enfim, ligados à funcionalidade, à estética, mas também ao pensamento. E, portanto, Zé Eduardo, muito obrigado, uma vez mais. Obrigado, é um enorme gosto estarmos aqui hoje, estar contigo aqui hoje, a nossa equipa está entusiasmada, estavam entusiasmadíssimos por te conhecer em pessoa, depois de passarem pelas diatribes que conduziram em plena pandemia, conseguimos estar aqui, montarmos esta estrutura, que, sendo amadora, tem o seu quê de profissional, porque já estão aqui alguns recursos e muitas pessoas envolvidas. Mas, enfim, começando pelo início, porque ajuda. Por onde é que começou o teu percurso, enfim, o teu percurso profissional ou académico? Ora bem, antes de mais, muito obrigado. Relativamente ao pedido que eu fiz à Arga, não posso deixar em claro, porque eu nunca fui convidado para nada, tinha que ser convidado para alguma coisa na vida, e, portanto, dados os favores que são devidos à minha mãe, a quem muito agradeço também, lá consegui esta colocação e, portanto, vou tentar aqui não envergonhar os meus irmãos. Eu diria que, sobretudo, trazendo já desde o princípio a questão da filosofia e o interesse da filosofia no meu percurso, digamos, de carreira, lembro-me sempre de Aristóteles, que dizia que na procura da razão das coisas, qual é a causa das coisas, ele dizia, enfim, de uma forma muito simplificada, que a causa das coisas é o seu fim. E se a causa das coisas é o seu fim, então o fim está no princípio. Ora, eu não sei porque é que escolhi a arquitetura, de facto não sei, ainda hoje estou para saber e não sei se alguma vez saberei. O meu percurso inicia-se, enfim, do ponto de vista da arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, a escola, e depois, por interesse profissional, frequentei a pós-graduação em Direito do Urbanismo e do Ambiente, mas muito recentemente, e depois desenvolvo toda a minha vida profissional em volta do projeto Central Arquitetos, o qual recentemente deixei para me poder dedicar a um novo projeto, e que é um projeto que vai incorporar uma vertente da agricultura, uma vertente da arquitetura e depois a questão da filosofia e, sobretudo, a parte da estética que está aqui no meio. Isso já parece quase óbvio a quem nos ouve. Agricultura, arquitetura e filosofia. É quase autoexplicativo. Sim,
mas de alguma forma é, porque a questão das origens e da nossa estrutura e sobretudo da nossa relação com a realidade, ela é ditada em primeiro lugar por aquilo que é radical, e a agricultura é radical. Portanto, é anterior a qualquer uma destas coisas. E depois há alguma analogia entre a agricultura e a arquitetura, que são dois processos de domínio dos meios naturais, não é? A agricultura na questão da semente, a arquitetura na questão do pórtico, que é um elemento que nós hoje banalizamos completamente. Nós estamos nesta sala e temos 1, 2, 3, 4 pórticos. E é perfeitamente normal. Mas isto corresponde a uma descoberta extraordinária do ser humano. Extraordinária, porque foi isto que permitiu definir uma relação interior-exterior e permitiu ao ser humano reproduzir aquilo que encontrou, vamos dizer de uma forma simplificada, nas cavernas, não é? E essa artificialização, essa instrumentalização é fundamental para o princípio da arquitetura. A partir daí, tudo se desenvolveu e chegamos onde chegamos hoje e, portanto, estamos aqui em espaços abrigados, estamos confortáveis, não nos chove na cabeça, não é? E por isso a arquitetura tem esta dimensão muito profunda de ligação, além de precisar, obviamente, do território para se colocar, não é? Mas, enfim, do meu percurso e da origem, não sei porquê. Mas não arrancas logo estabelecido com a central? Não. Eu trabalhei, saí da faculdade, não é sair da faculdade, eu no terceiro ano da faculdade entendi que a faculdade já não me dava tudo aquilo que eu precisava de saber. E então fui trabalhar com um arquiteto que foi o meu primeiro professor de projeto e foi aquele que me animou e que me fez descobrir as centelhas da arquitetura. E depois trabalhei posteriormente com o arquiteto, que era o arquiteto Henrique Carvalho, já hoje falecido, e depois trabalhei com o arquiteto Alcino Soutinho e posteriormente com o arquiteto Manuel Fernandes Sá. Mas aí já estava estabelecido com dois colegas, o João Ferreira e o Pedro Leão. Por sinal, meu primo, João Carlos Ferreira. Exatamente, teu primo. E depois, mais tarde, decidi começar a minha vida, ou seja, um novo projeto, e esse projeto que se chamou Central Arquitetos, porque nasceu nesta casa, na Casa Rolão, na Avenida Central, e, portanto, daí passou a chamar-se Central Arquitetos, onde eu estive 21 anos, até recentemente, há 2 meses atrás. Muito bem. Eu sei que a profissão em si mesma foi alvo também de reflexões que já fizeste, inclusivamente escreveste já refletiste sobre isso, já escreveste sobre isso e até já cancionaste sobre isso, que é algo fundamentalmente invulgar também no mundo da arquitetura, porque recordo-me do rap dos arquitetos, que foi uma produção musicada que tu fizeste para um evento que aconteceu em Braga a determinada altura, certo, e que tu decidiste contribuir. Essa preocupação de então é de hoje e o estado da arte da profissão é algo que ainda hoje te assalta? Sim, e cada vez mais. Esse fenómeno, enfim, esse acontecimento musical decorre de um convite feito pela Bangarte, que é uma bienal de arte que é produzida em Braga. A Central Arquitetos foi convidada e o lema desse evento era o estado da arte. E, naturalmente, os arquitetos tendem a fazer uma apresentação das suas obras de arte, vamos chamar assim, das suas obras de arte. E foi isso que aconteceu. Digamos, os nossos colegas que lá foram apresentar, sobretudo, as suas últimas obras. E, na altura, nós entendemos que essa não era propriamente a mensagem. Aliás, o que é que se coloca? Hoje até esta questão da presença nas redes digitais, a obra, por termos que ser diferentes, enfim, há um conjunto de circunstâncias que nos vão criando muito ruído e por vezes não nos permitem ver
outro lado das coisas. E foi esse outro lado que nós fomos à procura. E olhamos para o estado da arte como ao estado da profissão. E aí nós sempre fomos, e era uma característica do projeto, era e é uma característica do projeto Central Arquitetos, que é de cuidar das pessoas que nele trabalham, ou seja, dar-lhes a dignidade e a respeitabilidade que são necessárias para que depois sejamos capazes de produzir, digamos, boa arquitetura. E nesse aspecto, ao pegar digamos, nesse tema da estado da arte por essa via, lembramos-nos de fazer um rap, porque o rap é uma música disruptiva, que traz as mensagens políticas, não é? Quando são associadas, etc. E fizemos isso. Não pede tanto talento do cantor também. Exatamente, mas fizemos, enfim, uma produção caseira com a equipa da Central Arquitetos e lançamos isso. E que na altura teve um impacto muito interessante porque chegou a passar na TVI num noticiário das 8 horas. Pronto. Prime time. Prime time, foi. E até foi muito interessante porque nós nem sabíamos que isso estava a acontecer. E é evidente que a questão do exercício da profissão é muito importante. Porquê? E essa é uma das coisas que a filosofia me está a ajudar a apurar, que é sobre se nós temos deveres éticos a priori. Ou seja, se a obra de arte, seja a obra de arte, enfim, a arquitetura entendida, que não é esse o meu entendimento sobre a arquitetura, mas entendendo ou admitindo que a arquitetura pode ser uma obra de arte, seja uma escultura, uma pintura, o que for, se há um sentido ético a priori para ser colocado no processo, ou se eu, enquanto artista ou autor, posso fazer aquilo, passa a expressão, que me dá na realíssima gana e que não tem nada a ver com a realidade que me rodeia. Esse tema é fundamental porque o que eu sempre defendi e da análise que fiz em relação ao exercício da profissão é que a precariedade em que os arquitetos vivem resulta, em primeiro lugar, da própria atitude dos arquitetos. Ou seja, eu digo que os arquitetos vivem num sistema de canibalização. Porquê? Porque temos estagiários sem ser remunerados, temos pessoas com contratos de trabalho precários, temos remunerações que às vezes envergonham a própria mulher a dias, ou com todo o respeito. Ou seja, o grau de responsabilidade que o exercício da profissão tem não é compatível com, digamos, o que depois o comportamento do dito mercado, não é? E há bocado falou-se em capitalismo e resistência ao capitalismo, mas há sempre este papão do mercado. O mercado é que dita as regras? Não. O mercado não dita regras. Sobretudo o mercado não dita regras éticas. Porque as regras éticas são regras que decorrem da natureza do ser humano. E se nós considerássemos que essas regras são más, então tínhamos que considerar que a natureza humana é má. Isto coloca-nos num horizonte muito complexo. Bom, mas há quem defenda que a natureza humana é essencialmente má. Mas enfim, esse se calhar vai ficar para outro Argatol com outro tipo de convidados, porque esse levar-nos-ia... E nós aqui à nossa frente, porque estamos aqui num separador de livros sobre psicologia e programação neurolinguística, enfim, vemos aqui quase todos os temas no nosso entorno, mas trazendo-te novamente para o teu traço do qual ainda pouco falámos. Tu, como arquiteto no exercício da tua profissão, pegando num exemplo, tu preferes uma folha em branco, num terreno, ou preferes um edifício para intervir? Ou não tens preferência, ou é indiferente a tua preferência, ou consegues-te afastar das tuas preferências o suficiente, até nessa perspectiva ética, de afastar os teus preconceitos para o programa que te pedem? Tens preferência? Não. Hoje em dia, do ponto de vista do programa das obras, não. E não tenho preferência, até porque eu me exercitei para não ter preferência.
porque espontaneamente tem-se, não é? Sim, naturalmente há afinidades, não é? Mas eu trabalhei para não ter essa, digamos, essa preferência. E porquê? Porque o que eu entendo hoje, que é mais importante a um arquiteto e a outro qualquer profissional mesmo, é a sua capacidade de distanciamento em relação ao problema. Aquilo a que eu chamo o desinteresse. E esta expressão é uma expressão dúbia, porque pode dizer, mas o senhor não está interessado. Não, não. Não é desmotivação. Não, antes pelo contrário, é uma profunda motivação, só que eu não tenho nenhum interesse subjetivo no problema que o meu cliente me está a colocar. E ao não ter esse interesse subjetivo, ou seja, se me vem colocar um problema e eu olho, não é? Eu quero fazer a minha casa naquele terreno. E eu sempre sonhei que num terreno daqueles fazia uma casa daquelas. Isto condiciona-me o raciocínio desde o início e logo não me permite ver com lucidez e clarividência o que é que o outro que é meu cliente precisa. Isto é um princípio ético fundamental e por isso é que eu defendo que a questão ética não pode não estar presente na nossa ação. É fantástico porque, enfim, em inglês é o biased, não é? É a palavra que acho que melhor define esse enviesamento que o eu faz a priori, não é? No sentido em que, naturalmente, somos o nosso caminho e, portanto, temos as nossas expectativas e temos as nossas wish lists, até como arquiteto, não é? Quer dizer, certo. Um dia gostava de fazer uma casa em madeira. Quando aparece um cliente que tem um terreno numa colina, este vai ter que levar a casa em madeira. Exatamente. Porque é a maneira de eu fazer uma que tanto quero. E, de facto, esse afastamento, intelectualmente, é um exercício, até, eu diria, de muita honestidade, mas de muita introspeção para se conseguir chegar a ele, porque fugimos dele, não é? Fugimos dele. E é um exercício duro. Duro. Porquê? Porque nós temos que nos despir, enfim... Do preconceito, whatever. Não é? Até de algumas emoções que podem sobrevir, não é? E estar plenamente disponível, e esta questão da disponibilidade, do acolhimento do outro, não é? Do nosso cliente, e que é uma disponibilidade aberta. Ela não tem, de facto, preconceitos. Claro. Ela não tem nada pré-definido. Ela vai passar, é capaz de produzir um processo que, de facto, constrói. E constrói com base em clareza, em argumentação sólida. Eu digo sempre, na minha relação com os meus clientes, que ganhe o mais inteligente. Ou seja, este ganhar significa que eu não pretendo, pelo facto de ser arquiteto, ditar a totalidade da ideia. Ou seja, porque... Construir, não é? A construção natural e esta capacidade de deixarmos abrir à discussão é muito interessante e tem frutos muito interessantes, porque as pessoas, o ser humano em geral, meu entendimento, quando compreende a natureza do facto, aceita. E portanto ela penetra, não é? Como a tinta. Claro. É como a tinta, não é? Sim. Eu estou a pintar e a relação que a pessoa tem, não sou eu que tenho que convencer a pessoa que aquela cor, para pintar o seu quarto, é a cor indicada. É ela própria que, através de uma relação comigo, é capaz de compreender o fenómeno e aceitá-lo naturalmente. Isto não há... Sim, mas há alguma assimetria de informação, porque, digamos, como é que tu acompanhas as tendências, o cliente, seja ele de habitação, infraestruturas, indústria, naturalmente tem a sua expectativa, mas é uma expectativa fundada, eu diria, num mundo mais pequeno, porque o seu mundo normalmente não é este, é outro, certo. E como tal, enfim, competirá o arquiteto ser também a janela para o mundo. E nessa janela, como é que tu vês, digamos, a influência de... Poder-me-ás dizer que é semântica da arquitetura social, do bambu, da passive house, dos espaços de coworking a entrarem nos edifícios habitacionais. Digamos, como é que tu acompanhas essas tendências e como é que achas que isso influencia ou determina a arquitetura de hoje? Ora bem, eu de facto
não sou muito dado a essas denominações ou essa tentativa de compartimentação da arquitetura. Até porque nós podemos reparar hoje, com esta questão do green na arquitetura, vêem-se situações que já começam a roçar o ridículo, não é? Porque os edifícios são perfeitamente banais e depois ou lhe põem uma fachada com umas couves em cima, ou põe na cobertura umas couves em cima, e portanto aquilo passa a ser uma coisa que até fica giro. Portanto, e é esta tendência imagética, não é? Fortemente marcada pelos dias de hoje, pelos Instagrams, não é? Por essas novas quase religiões que estão aí a aparecer, o Facebookismo, o Instagramismo e outros que tais, e que levam a que as pessoas façam cada vez mais compartimentações, no sentido de que, um bocado como aos médicos, não é? Que hoje há o ortopedista da mão, o ortopedista do joelho. Pronto. O que eu consigo perceber, ou melhor, o que me inquieta é essencialmente o seguinte: nós assistimos ao longo dos últimos 500 anos a um processo de secularização das sociedades. E este processo de secularização tem a ver com uma separação em relação às questões espirituais e às questões religiosas. E isso tem uma influência marcada na sociedade e, obviamente, tem influência depois na produção artística. E hoje nós estamos a entrar numa dimensão da secularização do digital. Isto está a ser feito para o digital, mas hoje temos que nos colocar questões que são muito interessantes na minha ótica. Metaverso. Há arquitetos que já estão a projetar para o metaverso. Se calhar as fábricas de tintas vão ter que arranjar tintas para o metaverso. E isto é uma realidade. Eu sinto essa realidade. Como é que eu vivo essa realidade? E estamos todos a pôr aqui realidade. Tínhamos aqui muito tema de conversa. E por isso, tínhamos que ir ao conceito do tempo de Santo Agostinho para conseguir chegar a esse futuro, mas não precisamos. Mas isto sobretudo porque hoje, de facto, o nosso distanciamento, e com uma coisa que é muito, muito importante, no meu entendimento, que é a fortíssima urbanização das sociedades, que está a criar crescente, as megalópolis, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, estão situadas sobretudo no litoral, junto ao mar, próximo do mar, e este fenómeno está ainda a exponenciar mais a separação do ser humano em relação à natureza. Ainda na semana passada estive num encontro onde estava a Ministra da Agricultura e foi muito interessante porque aqui está a combinação entre a agricultura e a arquitetura. E eu disse-lhe, olhem, os senhores estão preocupados com o meio rural, com a sua sustentabilidade e com a atração de pessoas. Eu disse, é impossível atrair pessoas para o mundo rural. Os fenómenos são epifenómenos, são coisas circunstanciais. Uma pessoa como eu que pode decidir viver no campo porque já tem autonomia para o fazer, mas ninguém vem da cidade para o campo viver. Ou seja, ninguém com esta dimensão, com esta quantidade que é necessária para a recuperação da agricultura e da floresta. Mas aquilo é muito importante. É, porque sem paisagem as sociedades urbanas não conseguem viver. Ou seja, conseguem viver no sentido equilibrado daquilo que é o objetivo de combater também as assimetrias regionais. Exatamente. E da relação com a natureza. E esta relação é importante para o nosso bem-estar mental e, com isso, nós não nos pegarmos à bolha uns com os outros. Mas tu tanto te referes à produção artística, em contexto de arquitetura, como depois és profundamente funcional na abordagem. Uhum. E mas a contemplação, a reflexão, enfim, a conceptualização, todo esse lado aspiracional da arquitetura, também digo eu, pergunto-te e proponho-te, também é muito relevante para a construção de uma vida em comunidade. Eu diria que ajuda a alisar essas eventuais tensões.
no sentido em que traz algum ecletismo e traz, digamos, não te pesa mais esse lado? Não sentes tanto esse apelo, ou pelo menos hoje em dia? Essa é uma muito boa questão que daria para Algumas horas de conversa. Mas não temos esse tempo. A questão enfim, da minha relação com o fenómeno arquitetónico, ou com o objeto enquanto fenómeno, prende-se hoje, sobretudo, com, por princípio, a arquitetura não é uma arte porque a sua natureza não é artística. Ela nasce, conforme eu disse há pouco, ela nasce para proteger o ser humano. Portanto, ela é utilitária. Vamos entender aqui o funcional, o utilitário e o funcional, que têm alguma similitude. Ao longo do desenvolvimento humano, o ser humano foi capaz de ir percebendo que, através da conjugação de um conjunto de códigos, é capaz de construir harmonia. Isto acontece na arquitetura, na pintura, na escultura, na música, etc, etc, etc. Se nós estivermos focados, ou seja, eu nunca posso, enquanto a pintar um quadro, eu não vou pôr lá ninguém a dormir, ao fazer um objeto arquitetónico, eu vou lá pôr uma pessoa a dormir. E, portanto, isto faz toda a diferença. Se eu consigo pôr a pessoa a dormir, e depois disso ainda consigo que aquele objeto tenha determinadas características que se traduzem de uma maneira em que, perante um outro sujeito, ele produz uma experiência estética que lhe transforma o seu eu. Mas é sempre nessa ordem e não ao contrário, não é? A ordem é essa. A questão que se coloca é que hoje, até do ponto de vista da educação que nós recebemos enquanto arquitetos, este fim está logo no princípio de uma forma que condiciona. Nós temos é que ser artistas. E não nos compete a nós, arquitetos, ser artistas. Eu posso ser arquiteto e artista se eu determinar essa vontade e se tiver essa competência. E o que acontece é que a generalidade dos arquitetos não têm essa competência. E não estou a dizer que são incompetentes. Estou a dizer é que não têm a competência da arte. E, portanto, não podemos querer exigir dos arquitetos que eles sejam todos artistas, mas temos que os educar a fazer bem as coisas. E este bem tem muito a ver com a questão ética que está intrinsecamente ligada com a questão estética. Porque o bem das coisas, o bem daquilo que nos transforma, é um bem que encerra a dimensão estética na sua plenitude. E aí a coisa torna-se um bocado mais complicado. Não vamos... Não, mas eu acho que é uma boa sinopse daquilo que são as preocupações que eu sabia que tu podias trazer esta tertúlia e a partilhar com os nossos, eventualmente, milhões de seguidores. Serão, com certeza. Que verão. Enfim, a ambição acaba para em 7 mil milhões, porque há de ser a população mundial a breve prazo. Alguma mensagem que gostarias de deixar ficar, enfim, à comunidade, essencialmente à comunidade, enfim, ligada a estes temas? Naturalmente, este testemunho multimédia poderá ser visto e será seguramente visto por uma rede de pessoas muito diferente e muito heterogénea, mas particularmente a esse mundo, ou a outro mundo, se é que há dois, se é que a arquitetura não é o mesmo mundo do civil, digamos assim, mas há alguma mensagem que gostasse de deixar aqui em jeito de final? Sem presunção e com a modéstia que estas coisas nos obrigam, eu penso que aquilo que é mais importante na transformação e no papel que os arquitetos desempenham na sociedade é exatamente serem capazes de se despreender de alguns erros educativos a que fomos sujeitos e que, nesse desprendimento, consigamos produzir melhor
arquitetura para melhores espaços comuns, sobretudo aquilo que é o espaço público, não é? E que não pensemos os objetos como um fim em si, mas como serviço de alguém. E, portanto, se isto estiver presente na nossa capacidade de raciocinar de início, então eu admito que podemos atingir melhores patamares de serviço ao outro e que se vai traduzir num ainda melhor reconhecimento da sociedade perante a importância da atividade que é a dos arquitetos. Muito bem. É um despir-nos para melhor vestir os exatamente, outros. Exatamente. E olha, então terminaremos mesmo por aí, neste sentido de vestir os outros e de ajudar os outros. Queres-nos revelar qual é a instituição que escolheste para o apoio que daremos? Quero. Chama-se Associação das Escolas do Torno e do Prado. Muito bem. É uma associação que pertence, digamos, é o braço social da Igreja Lusitana. A Igreja Lusitana é uma igreja de confissão anglicana que tem obra social em Gaia e em Lisboa, com os quais eu tenho uma relação de longa data e que naturalmente reconheço-lhes, não sou eu só, o município de Gaia em particular reconheceu até com uma medalha de mérito pelo seu trabalho social. E por isso, considerando que eles olham para o outro e sobretudo para o outro carenciado, não é? Como hoje é a mensagem que assistimos do Papa Francisco nesta questão dos excluídos, acho que é uma boa escolha e obviamente que agradeço a vossa oferta, claro que e que eles ficarão naturalmente satisfeitos. Nós é que ficamos naturalmente até devedores deste tipo de instituições que tão bem, digamos, cimentam, para usar aqui um termo de construção, cimentam, digamos, a coesão social, e é isso que também depois alimenta todo o ecossistema e que nos permite a todos estar cá, estar de saúde, como espero que estejam todos. E eu vi a missão dessa associação e, de facto, eles têm também uma preocupação de educação para a cidadania. Exatamente. E isso é muito relevante porque é aquilo em que nós acreditamos, que é o empoderamento das pessoas, encontrar uma motivação. Falámos disso aqui em off, não é? Quer dizer, o truque está a encontrar para todos uma motivação, seja ela mais pequena, um sentido. E havendo esse propósito, todas as pessoas são capazes de fazer o que quiserem da vida ou conseguirem fazer da vida e, pelo menos, passam uma vida em busca disso. E isso é fundamental para que todos possamos chegar a bom destino. Nós também aqui hoje chegamos finalmente ao nosso destino. Está terminado o primeiro Arga Talks. Foi um enorme prazer estar aqui contigo, Zé Eduardo. Muito obrigado pela tua presença. Espero que tenha sido também do agrado de todos aqueles que, ao longo do tempo, que isto vai se perpetuar para a eternidade, há de ficar na Biblioteca da Babilónia gravado e, portanto, voltaremos seguramente em breve para o segundo Arga Talks com mais um convidado, mais uma história, quem sabe mais um edifício, mais um espaço para frequentar e visitar e naturalmente também, por fim, uma palavra, quer à 100ª página, a que recomendo visita, particularmente nesta altura de Natal, noutras também, sempre muita oferta por aqui, e a nossa equipa, a nossa enorme equipa que ajudou à produção deste primeiro momento. Muito obrigado a todos.